começando o programa Blitz, muito legal, já entra aqui direto, ó, programablitz.com.br, já fica por dentro de todos os programas que aconteceram aqui no Blitz, desde o primeirinho, viu? Já vai vendo tudo aí, ok? Também te encontro sempre no Facebook, que é facebook.com/oficial Fernando Prado. Lembrando que todo sábado eu estou na Cultura, esperando por você às 9 da manhã, com a Hora do Absurdo, e estou também na revista Cult e também no Página Cultural. Então a gente vai se encontrando por vários lugares e vai trocando uma ideia, ok? Tenho certeza que você em casa deve estar querendo assistir rápido esse programa, porque tem mais coisa para fazer na vida, né? Deve ter um compromisso, sair com o filho, fazer compras. O tempo realmente parece ser muito escasso e vai esvaindo, né, pelos dedos. E não é por isso, na verdade é por isso que eu trouxe aqui nada mais, nada menos que a Cris Cavarzan. Mostra a minha convidada, muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Fernando. Porque eu creio que você deva trabalhar muito com esse tema, né, Cris? Com o tema e com o tempo, e com o que tempo. É o problema para todo mundo, né? A frase que a gente escuta pelo menos uma vez a semana é "eu estou sem tempo", entre as pessoas que a gente conversa, né? Mas isso você acha que procede? Você acha que a gente realmente não tem tempo para nada? Ou é a má utilização do tempo que é o grande vilão? Na realização, o tempo, ele continua igual, desde os primórdios. O que está acontecendo conosco é que nós estamos vivendo um momento, um bombardeio de informações. Certo. E isso aumenta também as tarefas que a gente tem para o dia a dia. Sim. Então, essa falta de tempo que a gente fala que tem, essa falta de tempo, na realidade a gente tem uma má administração das atividades dentro desse tempo. Então é possível tudo caber em 24 horas. Tudo é possível, desde que a gente, o nosso horário comercial que a gente chama, ele é composto de 8 horas, se a gente for olhar o quanto a gente trabalha por dia. O problema que a gente tem proporcionado pra gente mesmo é colocar mais atividades do que 8 horas suportam. Tá. E aí, por isso que a gente diz que tá sem tempo. Eu imagino que muitas pessoas em casa devem ter se relacionado com isso, porque até quem tem filho, às vezes lota a agenda do filho, aquele excesso de atividades extracurriculares, e às vezes a própria criança, o adolescente já tem esse embate, né? De que também não tá dando conta das coisas, porque tem karatê, depois tem inglês, depois tem... As parece que tem já são mini que executivos. Isso a gente tem lido nas revistas, na internet a gente encontra artigos falando sobre isso, já são mini executivos. Sim. Toda a literatura que existe hoje, os artigos que saem sobre administração do tempo, abordam que a gente precisa colocar 70% de atividades dentro de 70% das 8 horas. E os outros 30%, o ideal, se a gente conseguir fazer isso, são para imprevistos, são para que a gente consiga fazer coisas circunstanciais. Certo. Porque dentro do tempo, a gente pode trabalhar com algumas tríades. A gente falando dessa tríade, ela está muito ligada a tempo. Porque se a gente pensar em dias, semanas e mês, nós estamos falando sobre 3 tempos diferentes. A década, século e milênio são 3 tempos diferentes. Interessante isso. Então vamos pensar na tríade voltada para a administração do nosso tempo. Certo. Ou a gente tem coisas importantes acontecendo, ou a gente tem coisas que são emergenciais, ou a gente tem coisas que são circunstanciais. Certo. Então, se a gente já conseguir identificar no nosso planejamento esses 3 momentos, a gente consegue se organizar melhor. Não tem fórmula, não é nada mágico, mas se a gente identificar o que é importante naquele dia. Certo. O que é importante é aquilo que a gente tem para fazer, aquilo que a gente planejou fazer. O que é emergencial? É aquilo que a gente já está trabalhando com prazos e metas. Ou você tem que entregar naquele dia, ou você já perdeu o prazo. O que tem muita gente que gosta de trabalhar em cima de pressão, né? Sob pressão. Então, a gente tem que entregar amanhã, aí está dentro dessa... Está dentro dessa emergencial, pressão o tempo todo. E o circunstancial. Então a gente tem que deixar tempos para coisas circunstanciais. Um convite para almoçar com um amigo. Alguém que chega em casa. Alguém que chega em casa. Um mal-estar que você teve durante a semana e você não vai conseguir administrar aquela atividade. O problema que nós todos estamos criando para nós mesmos hoje é lotar a agenda, não deixar tempo para nada, e qualquer imprevisto que aconteça conosco, a gente vai criar um acúmulo, porque durante a semana você não consegue mais suprir aquele compromisso que você deixou para trás. Certo. Então não lote a agenda, deixe tempo para você poder ter esse momento circunstancial. Se surgir, se não surgir, ótimo. Você consegue fazer outras coisas que você tenha programado. Agora, não deixar que essa primeira instância que você falou pra gente aí, do que é importante, não deixar isso virar emergencial, também pode ser uma boa
uma boa alternativa, né? O que a gente também, eu falo todos nós, porque isso também inclui, para mim que sou coach, que orienta as pessoas para como administrar o seu tempo, Sim. eu também tenho que estar atenta o tempo todo na minha agenda para que eu não sofra as consequências disso. Isso não quer dizer que eu não sofra, Entendo. todo mundo sofre isso. O que nós sempre costumamos dizer é que o que é urgente é importante. Entendo. Não é. O que é importante e o que é urgente não há uma confluência entre essas duas palavras. Por exemplo, eu tenho um problema no meu carro, ele está batendo, fazendo um barulhinho lá que não está legal. É importante eu levar para ver o que é. Certo. Agora, quando ele parar de funcionar por conta desse probleminha, aí já se tornou uma emergência. E que atrapalha muito na agenda, né? Atrapalha muito e aí você tem que parar. Cris, creio que também muitas pessoas se relacionam com o fato de começou a fazer uma ação, tem um foco em uma ação, preciso resolver esse trabalho, preciso resolver esse trabalho de casa, ou tenho que entregar uma coisa para um cliente. Mas existem alguns fatores de desatenção que tiram você daquele foco. Seja um Facebook, que hoje está fantástico para tirar a gente das coisas, ou uma televisão, ou um outro assunto que te desvia desse foco principal. Quando você vê, já perdeu o tempo. Isso é um problema também. Isso é um problema se a gente não souber administrar. Tem várias vertentes na sua pergunta. Primeiro, se eu tenho várias coisas que me tiram a atenção, eu preciso identificar quais são e minimizando. Eu não vou deixar de olhar o Facebook já de hoje para amanhã, eu não vou deixar de consultar. Uma coisa que eu faço, que me ajuda bastante, é tirar aqueles avisos, aquelas atualizações que tem. Porque os nossos celulares hoje, eles são máquinas com todas as informações que a gente precisa, está na palma da nossa mão. Então, atualiza uma informação no Facebook, a gente recebe. Atualizou, eu ouvi o barulho, eu quero saber o que aconteceu naquele momento, porque o ser humano, ele é curioso. Então, para eu perder o foco, para eu não perder o foco, eu preciso tirar algumas coisas que me chamam a atenção. Então, deixa um horário para você olhar o seu e-mail durante o dia, não deixa sua caixa de e-mail aberta, porque você vai consultar toda hora, e aí eu vejo um e-mail do Fernando Prado. Eu vou querer ler aquele e-mail, eu não vou falar, eu não vou ler agora. Se eu já parei para olhar o que tem na caixa de e-mails, isso já vai diminuir o meu tempo que eu poderia estar usando para outra atividade. E gera até uma ansiedade, né, negativa, assim, né? De ficar querendo saber quem escreveu, quem fez, quem curtiu, quem postou. Eu li um artigo que é o que acontece com a gente. A gente manda um e-mail para a pessoa, daí a gente avisa por inbox que mandou e ainda manda uma mensagem de celular. Te mandei e-mail. Então você gasta seu tempo de várias formas para avisar sobre aquela atividade. E ninguém fica olhando o e-mail todo o tempo. As pessoas algumas pessoas que não respondem imediatamente causam às vezes irritação em outras que estão o tempo inteiro conferindo aquela caixa de e-mails. Sim. Quando você me perguntou de foco, a outra vertente que eu ia te falar é sobre outra tríade, que chama-se sentido, a realização e a execução. Certo. Eu tenho atividades para realizar durante a semana. Qual o sentido dessa atividade para mim? Eu tenho que saber se ela tem um sentido eu realizar naquela semana. Certo. Isso está ligado a prioridades, lista de prioridades. Não adianta eu colocar agora que eu vou fazer a lista das pessoas que eu vou dar presente de Páscoa, se a Páscoa está longe. Então, invista o seu tempo em outras atividades. Depois, outro ponto dessa tríade é a questão da realização. Você vai conseguir realizar aquela atividade dentro das 8 horas, dentro daquela semana ou naquele mês. E o terceiro ponto da tríade é a questão da execução. Certo. Aquilo vai ser executado realmente? Porque tem até uma frase muito interessante que fala assim: vale muito mais uma boa execução do que uma excelente estratégia. Entendi. Já eu tenho uma estratégia mirabolante se a minha execução é falha. Então nós precisamos ter início, meio e fim. E nós somos muito criativos, o brasileiro é muito criativo, tem várias ideias, mas a acabativa, a finalização, ela é falha. Por quê? Porque a gente não consegue administrar esse tempo que a gente fala que está sem. Então, realmente, criar essa lista do que é prioritário já é também um passo à frente. Isso. Do que é prioridade. Certo. Tem várias regrinhas para administração do tempo. Eu te falei de 2 tríades. Tem a questão do acróstico SMART também, que a gente precisa... O SMART, ele tem esse S, mas é a questão da especificação. O que eu quero fazer em específico? Legal. Qual que é a minha meta? Ok. Qual que é a minha ação
para essa meta. Certo. Qual que vai ser a realização e qual que é a questão temporal dentro. Então, o SMART é isso. É você ter uma especificação do que você quer fazer, uma meta do que você quer realizar, uma ação para isso, quais são as necessidades, as realizações, o que você vai fazer para realizar, e o que é temporal. Temporal é tudo aquilo que é previsto. Então não adianta eu fazer um planejamento se eu sei que acontecerão imprevistos, ou que eu não tenho uma equipe adequada para aquilo. Então você acaba se frustrando, né? E chegando na frase que eu não tenho tempo para nada. E chega nisso, com certeza. Cris, obrigado pelo seu assunto aqui hoje, por ter dividido também um pouco do seu tempo com a gente. Sempre à disposição, e o que vocês precisarem, administração do tempo, administração das atividades, a GRAF está para compartilhar. Eu queria que você deixasse seus contatos para a gente, e-mail, telefone. A GRAF, a gente está, inclusive, em breve inaugurando um novo espaço ali no Santa Maria, na Vitalino Rezende. E eu vou até mandar para vocês depois o convite. Gostaria. A gente está com o site também ficando pronto, que é grafsoluções.com.br. Já está na tela para você. E o meu e-mail é contato@grafsoluções.com.br. Estou no Facebook, também como Cris Cavarzan Graf. E o celular, que é 9915-1591. Então, ok, se você já tem problemas com o tempo, que eu sei que você tem, meu amigo, minha amiga, quem não tem, né? Já liga pra Cris, ok? Cris, obrigado, viu? Obrigada a você, Fernando. E você fica por aí, que no próximo bloco tem alguns exemplos de pessoas muito atarefadas e vamos descobrir um pouco como é que elas resolvem esse grande pepino do universo, que é o tempo. E voltando ao programa Blix, muito legal, hoje falando sobre tempo. Você não tem tempo pra nada na sua casa, né? Pois é, mas pelo menos arruma um tempinho só para entrar aqui, ó, programablix.com.br, vai acessando todos os programas que já estão lá, desde o primeiro programa, mais de 140 programas no ar. Esse ano a gente completa 3 anos, vai ser muito bom ter você com a gente. Então já entra aqui e vá participando, beleza? Eu recebo agora meu convidado, mostra meu convidado, eu tenho o César Saldanha, que é cardiologista e empresário. Seja bem-vindo, cara. Eu que agradeço. Foi difícil achar um tempo para vir aqui hoje? Com certeza. Como é que anda o coração do cardiologista, que não tem tempo para nada? Como é que tá? Tá tranquilo. Quando você mescla o trabalho com o entretenimento, a coisa fica mais fácil, flui melhor. Mas você consegue, como médico, consegue achar tempo, espaço na agenda para ir ao médico? Com certeza, é tudo uma questão de organização. Né? Se você é organizado, procura cumprir seus horários e fazer a coisa como ela deve ser feita, o tempo, a gente administra o tempo. Bom, e o César poderia ter escolhido vários outros empreendimentos para abrir, né? Uma panificadora, favelaria, qualquer coisa, mas escolheu Casa Noturna, César. O César é dono de uma que já se dividiu em duas, que é o Café Moá e o VIP Club, a antiga Ford House, que são grandes, importantes casas noturnas na cidade. César, por que abrir um empreendimento como esse, assim? Você vai ter que ficar a noite inteira ligado ali e atento. Na verdade, eu não fico a noite inteira ligado. Não fica? Não fico. Isso já é um truque aí, ó. Não fico porque seria difícil conciliar vida noturna com medicina. Sim. Isso só foi possível, essa abertura dessas casas, porque nós montamos uma equipe que trabalha bem coesa, junto com uma sociedade que conduz a coisa. Normalmente eu entro nos bastidores para estar auxiliando e para estar ajudando. Mas você é um pouco como se fosse aquela figura do Relações Públicas, né, da casa, que vocês, pelo menos em algum momento a gente te acha numa dessas casas, em algum momento a gente vai ver o César lá. Então você se programa também para passar pela casa, ver o que está acontecendo. Com certeza, além da importância de estar lá, para estar vendo um pouco as coisas, como as coisas estão sendo conduzidas, é a questão do gostar também. Eu gosto de estar lá, eu gosto é um momento que eu tenho para relaxar, para poder enfrentar a medicina no dia seguinte. Social da Agora, você tinha me falado agora há pouco sobre a administração do tempo, como, você falou assim, é uma questão de administrar melhor e tal. Você tem algumas regras suas pessoais, você faz anotações, você marca menos compromissos, você tem pequenas técnicas? A minha técnica é a minha secretária. Ah, legal. Ela é uma pessoa que me organiza toda a minha agenda. É a mesma para o hospital, é a mesma para a sua vida? Na minha vida pessoal, praticamente ela cuida de tudo. Então ela que organiza toda a minha agenda, me lembra dos meus compromissos, me lembra dos meus afazeres, enfim. É uma pessoa que dificilmente eu conseguiria conduzir o dia sem a presença dela.
Ó, tinha que ter entrevistado a secretária do César aqui, olha, ela que tem tudo na mão, ela tem todas as histórias na mão. Com certeza ela tem as informações melhores do que eu. Viu? Pelo menos antes de você um pouquinho ela deve ter, né? Até pra te passar. Com certeza. Mas então isso já é uma estratégia, né? E outra coisa, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu sempre fui muito metódico com as minhas coisas. Então eu procuro manter tudo muito organizado justamente para evitar que a gente tenha dissabores aí no decorrer do dia e da semana. Muito rígido com o horário, César, no sentido de, eu tenho até as 2 da manhã, eu preciso sair da boate. Nem tanto, eu procuro me policiar para poder ter os horários para descansar, para dormir e tudo, mas eu sou muito rígido com o meu horário de consultório, isso eu sou muito rígido com essa questão. Eu não gosto de deixar o cliente esperando, não gosto de esperar, então eu procuro seguir nessa linha uma rigidez um pouco maior. Agora na noite vai depender de com quem se encontra, seus amigos, conhecidos, enfim. A noite ela é uma surpresa, né? Você já encontrou na sua boate o seu cliente do outro dia de manhã, assim? Falou, amanhã você sai, daqui a pouco você tem um compromisso comigo amanhã às 9. Já, a noite ela é interessante, porque além de você às vezes encontrar com um cliente seu na boate, você faz novos clientes também. Sim. Muitas pessoas têm uma surpresa a hora que ficam sabendo que você é médico e a surpresa maior é quando na outra semana estão lá consultando e tudo. É interessante. Agora, você durante o dia também anota novas ideias? Porque você já tinha as 2 casas, agora já é sócio também de um restaurante, não é isso? Sim. E essas ideias vêm aparecendo, você anota, uma pessoa que tem ideias durante o dia e faz anotações para se organizar. Então agora o próximo projeto vai ser um bar, um restaurante, enfim. Sim, a gente está sempre buscando inovar, buscando as deficiências que a gente eventualmente acredita que tem na cidade de Uberlândia, para estar buscando ter uma variedade, porque a vida noturna você tem que diversificar, você tem que estar se reinventando frequentemente. Então a noite de Uberlândia, acredito que não só de Uberlândia, do Brasil e do mundo todo, você tem que estar sempre se reinventando, para que o mercado hoje é bastante competitivo, você tem que estar buscando ideias novas e para isso você tem que anotar, pesquisar, e estar sempre atento ao que está acontecendo. Perfeito, César. Eu queria agradecer a sua presença hoje aqui e dividir um pouco do seu tempo com a gente também, né? Já vou abrir o convite para o pessoal que está em casa ir lá, no Café Moá. VIP Club. VIP Club e no Kai Bar, que é o restaurante de comida árabe. Tá muito bonito o restaurante, viu, gente? Tá... Ali já é que bairro é? Ali não é mais Caraíba, é? Morada da Colina, né? Morada da Colina. Isso, Morada da Colina. Legal, tá bem bonito lá, achei muito legal. Obrigado por ter achado espacinho na agenda. Eu que agradeço o convite. Valeu, e a gente continua, não sai daí, no próximo bloco tem mais ainda. Voltando ao programa Blitz, muito legal, esse já é o 3º bloco, hoje falando sobre tempo, como você administra seu tempo, como é que você resolve isso, que grão de areia que você é nessa grande ampulheta, né? Essa é a grande ideia para a gente falar hoje aqui no Blitz. Quero agradecer a alguns apoiadores, a ECBU Cultura e Idiomas, para você que está procurando um bom curso de inglês, de alemão, espanhol, procure a ECBU, que está com instalações maravilhosas esperando por você. O contato está aqui embaixo. E também a Wave Point, aqui bem no centro da cidade, uma loja muito legal, moda masculina, olha, relógios, óculos, camisetas, calças, você sai de lá muito bem montado, você sai de lá muito legal. Procure e depois a gente conversa. Wave Point no centro da cidade, ok? Fechar o meu papo hoje com a Patrícia Mostra, minha convidada. Obrigado, Patrícia Caetano. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Obrigado, bom demais a gente voltar a te ver na tela também, né, o grande público de Uberlândia. Já faz um tempinho, dá uma saudade, já dá. Esse meu público, eu falo que é o meu público eterno, estimado. É um público que chama, que conversa com a gente, que tromba na rua, que fala um oi, carinhoso. Sim. Isso não tem preço. Eu acho que isso é eterno, né? É um público conquistado. E eu tenho muito carinho por ele, porque é ele que nos leva ao sucesso, né? Sim, é verdade. Que faz o nosso nome. É o público que nos assiste, que consome o nosso produto. Né? E também fora as emissoras que me deram a oportunidade de crescer. Agora, o trabalho que você está falando ocupa sempre um espaço na sua agenda. Ah, sim. Né? Sim. E como é que a Patrícia, que é mãe, que é jornalista, não é? Que eu sei que faz assessora evento, também tem evento, apresenta evento. Como é que a Patrícia se divide de segunda a sexta, assim? Como é que... A palavrinha tempo, como arrumar tempo. Como é que se arruma tempo? Engraçado, Fernanda, eu sou muito bem resolvida para a questão tempo, fator tempo. Eu tenho isso eu guardo comigo, isso eu faço há anos e isso é comum na minha rotina. Chega aos domingos, eu sento e planejo toda a minha semana. E eu faço uma logística de todo o processo. Até para economizar gasolina, economizar tempo. Então, quer dizer, se eu tenho que passar próximo
uma escola de natação, se ali tem um banco eu tenho que resolver, então eu já coloco que eu tenho que passar no banco também. Aí o mercado está ali próximo, então eu já faço todo esse trajeto, já deixo tudo organizado, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por quê? Tem uma criança no meio, que é a Sofia. Então você tem que fazer essa ginástica, senão você não dá conta de cumprir com os seus compromissos. Além da casa, do marido, a Sofia, minha vida particular e profissional. Então assim, é uma grande ginástica que você faz. Mas eu falo que a questão do tempo é uma questão de inteligência também, é saber programá-lo de uma forma que ele te atende bem. E a gente consegue, apesar que eu falo que às vezes o dia com 24 horas não são suficientes, essas horas assim, você teria que ser 48. Mesmo com essa programação toda. Com essa programação toda, mas é a vida da gente que é corrida mesmo, e hoje nos são atribuídas várias tarefas, várias funções, né, e que acaba a gente atropelando. Não que eu consiga cumprir todas, às vezes eu vou jogando na agenda, essa não deu pra hoje. Mas eu gosto de resolver tudo que eu posso resolver no dia, ou que eu tenho que resolver, que ele será resolvido, que eu coloco como prioridades. É um ticket na geladeira pra lembrar, é no guarda-roupa. Eu ia te perguntar agora quais são suas estratégias. São manias. Eu coloco, escrevo na palma da mão, coloco na agenda, coloco na frente da geladeira pra lembrar o esposo, lembrar a funcionária que me ajuda no lar. Então, assim, eu tenho algumas propostas para não me deixar esquecer. Então, nessa logística, eu consigo controlar esse tempo, mas não é fácil. No carro sempre tem alguma coisa para você fazer anotação também? Anoto. Você prefere gravar ou anotar? Não, aí que tá. Eu não gosto nada de tecnológico. virtual, nada. Não dou certo com isso. Não, papel. Olha. Eu gosto de papel, adoro um papelzinho. Sabe, aqueles tickets colorido, vermelho e amarelo, que eu já sei que o vermelho é para compra, o amarelo são para as funções da Sofia, tem as especificações. Então eu faço, aí eu ponho lá, coloco na geladeira, coloco no carro, coloco na agenda, eu tenho 4 agendas. Mas você consegue processar todas as agendas? Todas as 4 agendas? Consigo, mas aí eu passo limpo no dia, é uma mania, meu esposo até fica rindo de mim às vezes. Fala, nossa, Patrícia, como é que você consegue, assim, lidar com tantas agendas? Eu ponho a agenda 1, a agenda 2, aí tem a agenda do lar, tem a agenda profissional, tem a agenda da Sofia, dos trabalhos extras, assim eu faço. Porque ali eu vou ticando e vendo as prioridades. Senão a gente não dá conta, Fernanda, eu não consigo lembrar de cabeça. A gente já tem que lembrar das senha para tudo quanto é lado, né? Você já tem as suas funções no trabalho, que você é bastante cobrado também, que você tem que exercer, você tem prazo para cumprir. Então, assim, são várias anotações que você tem que fazer, porque senão você vai acabar saindo do eixo, né? Cada um tem um horário do dia que funciona melhor. Você é mais diurna ou mais noturna? Eu funciono bem de manhã e também à tarde. Eu não tenho essa dificuldade de levantar, porque depois que você é mãe, o seu sono não é mais o mesmo e o reloginho 7 da matina já tá bombando. Acorda cedo e ponto final, né? Acorda cedo e ponto final. Aí acabou, aí não tem história, aí você tem que levantar. Então, pra mim, já é um hábito, né? A gente já tornou-se isso como rotina. E eu também adoro o fim de tarde, né? O fim de tarde também é muito proveitoso, dá pra você fazer muita coisa, uma ginástica, você ir ao mercado. Hoje também as escolas, né, estão trabalhando esses horários, escolas assim, de natação, de balé, estão trabalhando horário para criança das 6 às 7, das 6h30 às 7h30. Horário que os pais também já estão, né? Tá saindo do trabalho, tá no trânsito, já pega a criança e vai, porque aí você faz 3 turnos. O que não dá para executar no período da manhã com a criança, você coloca no período da tarde, no final de tarde. Então vocês chegam em casa já com o compromisso feito, né? Com uma atividade. Então tem mais essa opção. Então é legal. O tempo dá pra gente controlar, mas às vezes dá uma tumultuadinha assim. Mas consegue. Consigo. Legal, então a gente falou, a Patrícia falou hoje desses post-its, de agenda, de revisar a agenda, de passar limpo isso tudo. Né, organizar todo esse trajeto é um pouco do seu dia, assim que você se organiza. Eu gosto, dou feedback, gosto sempre de dar um retorno, sou muito comprometida. Porque além disso, que eu acho interessante no caso da Patrícia, é que ela é mulher e uma mulher linda. Então, assim, ainda tem que. Né, tem maquiagem, homem não tem isso. Mulher tem maquiagem, tem roupa. Cuidar. Você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, então também tem um momento de postar fotos, de postar notícias, de postar. Que isso também faz parte do seu lado. Não, isso também faz parte da rotina. Jornalista também, e da rotina, né? Função. E eu amo o que eu faço, eu sou feliz demais, eu amo viver. A gente vê. Eu amo a vida, eu amo viver, eu amo relacionar. Eu amo minha profissão, eu amo meu trabalho, então eu faço tudo com muito carinho. Eu amo ser mãe, eu amo cuidar da minha casa, limpar meu lar, eu adoro.
Então assim, eu falo que viver eu vivo intensamente. E quando você põe isso, você propõe isso como estilo de vida, como assim, não como um peso, mas como uma coisa gostosa e prazerosa de fazer, a vida fica mais leve, fica mais saudável, fica mais gostoso. Sim. Porque às vezes as pessoas ficam, né, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas que bom que eu tenho tanta coisa para fazer. Sim. Que bom que eu tenho tanta coisa para executar. A gente tem que ser útil. Então assim, você tem retorno disso também. Então eu tento ser presente ao máximo, eu tento fazer o melhor de mim. Quando eu entro no projeto, eu entro para ser 100% e não 50%. Isso é de mim, Fernando. Quem convive comigo sabe. Então, assim, é um prazer que eu tenho de executar as coisas. E deixa tudo mais leve, né, Patrícia? Deixa. Mas a vida é boa demais. Sim. Eu vou terminar esse papo, esse bloco, esse programa hoje com essa motivação, essa positividade da Patrícia. Obrigado por estar aqui hoje comigo. De nada. Eu adorei conhecer o seu espaço, adorei Eba. estar no seu programa. Volte mais, Sei que é então. de super audiência, sucesso pra você. Opa. E um 2013 maravilhoso, de muitas conquistas. Pra você também. Viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Então fica daí, eu fico daqui, a gente se encontra no próximo Blitz. Até mais. Canal da Gente. A gente curte você.